Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa segunda aula da jornada. Estou começando essa aula aqui às 7h06, um pouquinho atrasada, porque eu tinha passado inicialmente um link no YouTube, mas o link não funcionou, eu não sei o que aconteceu. Essa coisa de tecnologia, para mim, ainda é um pouquinho enrolada, mas estou começando no horário aqui, para a gente não se atrasar, e também porque aqui eu consigo gravar a nossa aula, tá? Então, depois, mesmo que você não tenha conseguido estar ao vivo aqui comigo, vou deixar essa aula gravada para que você possa assistir depois, tá? Ela vai ficar no ar 24 horas aqui durante a nossa jornada para que você possa assistir. E hoje, a temática da nossa aula é: você sabe dizer não? A grande sacada para o empreendedor é aprender a dizer não em algumas situações. Então, esse é o nosso tema de hoje. Você sabia que dizer não traz dinheiro para o teu caixa? Traz dinheiro para o teu negócio? Você sabia que é necessário dizer não? Sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Então, para isso, vou colocar aqui na tela um material que eu preparei para a aula de hoje, onde a gente vai estar abordando esses temas, onde eu vou passar 3 ferramentas para vocês, para que vocês possam aplicar essas ferramentas já a partir de hoje. Se você tem esse problema de, às vezes, deixar o que você precisa fazer de lado para atender os outros, essa aula é para você. Fique aqui comigo. Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, só um instantinho. Tá aqui. Estão vendo aí? Você sabe dizer não? Né? Me responde aqui, comenta aqui comigo, comenta no nosso grupo. Você sabe dizer não? Você já sofreu com isso? Né? Não é só com você que acontece isso, já aconteceu comigo também. Esse foi um dos principais problemas que eu tive durante o empreendimento que eu tive. E você sabe que quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você? Você sabia disso? Quando a gente diz sim para os outros, a gente diz não para a gente. Então, muitas vezes é preciso a gente dizer não para os outros, não para determinadas situações, para que a gente possa dizer sim para a gente. É só assim que os nossos sims vão acontecer. Então, quando eu trabalho com empreendedores, eu costumo trabalhar esses 3 pilares aqui, ó. Primeiro pilar é o pilar do dinheiro. Nenhuma empresa, nenhum negócio sobrevive sem dinheiro. A gente precisa ter dinheiro para tocar as atividades. Eu costumo falar que o dinheiro para a empresa é como sangue no nosso corpo. Se a gente não tiver sangue, a gente morre. Quem é que traz o sangue para o nosso corpo? Quem é que bomba o sangue no nosso corpo? É o coração, né? E eu falo que o coração para a empresa é como se fossem as vendas. Você tem que vender para que as vendas joguem dinheiro para dentro do teu negócio. E o coração, ele bomba o nosso sangue, purifica o nosso sangue ali, para que a gente consiga sobreviver, consiga levar oxigênio para todos os órgãos do nosso corpo. Então, o dinheiro é um pilar bastante importante. E dentro desse pilar dinheiro, já tem algumas situações que você precisa estar atento, que você precisa dizer não, para que o dinheiro flua no teu negócio. Vou falar sobre isso depois. O segundo pilar que eu trabalho no empreendedorismo é o pilar da gestão. Saber gerir uma empresa. Você sabe gerir o seu negócio? Como é o seu conhecimento em gestão de negócios, em gestão financeira, em gestão de produção, em gestão de vendas, gestão de uma forma geral? No pilar gestão, também tem algumas situações que a gente precisa saber dizer não. Se a gente não sabe dizer não, em algumas situações que estão ligadas à gestão, vai faltar dinheiro no nosso negócio. E o terceiro pilar é o pilar da liderança. Liderança, o empreendedor, ele tem que ser o líder, ele tem que dar exemplo, ele tem que saber comunicar com as pessoas, ele tem que saber influenciar as pessoas. E dentro desse pilar de liderança, ele também precisa se posicionar. E em algumas situações, ele tem que saber dizer não. Então, dentro desses 3 pilares que eu costumo trabalhar nos meus treinamentos voltados para empreendedores, em todos esses pilares, a gente precisa ter consciência que tem algumas situações que a gente precisa saber dizer não.
E eu vou falar de 3 situações, uma dentro de cada pilar desses, e como você pode criar estratégias para aprender a dizer não, para se posicionar com o seu não, tá? Então, vamos lá. Começando com o nosso primeiro pilar, que é o pilar do dinheiro. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é: você tem uma vida pessoal rica e uma empresa ou um negócio pobre? Né? Será que você não dá tudo que você quer para você, né? Aquela bolsa, aquela roupa, aquele passeio, aquela viagem. E quando você olha para o teu negócio, você vai pagar as contas lá do teu negócio, falta dinheiro no caixa, falta dinheiro para pagar o fornecedor, falta dinheiro para pagar funcionário. Isso é ter uma vida pessoal rica e um negócio pobre. E por que será que isso acontece? Isso acontece porque se essa é a sua situação, muito provavelmente você não enxerga isso. Você não enxerga que isso está acontecendo, por isso que você faz. Se você enxergasse, se você tivesse consciência disso, você não faria. Você faz sem ter consciência. Então, você provavelmente não sabe dizer não. Não voltar em um play lá. Tô com a minha filha em casa de 4 anos, tá? E aí talvez ela me interrompa que ela tá lá vendo o desenho dela e às vezes sai fora. Vamos ver se ela vai conseguir colocar lá, tá? Conseguiu, ela tá dizendo consegui. Então deu certo. Então assim, muitas vezes, talvez você não sabe dizer não para as coisas que você tá usufruindo agora. Já parou para pensar nisso? Você sabe dizer não para aquele prazer imediato, para aquele desejo imediato, para aquela compra imediata? Você sabe pensar no seu negócio primeiro e dizer sim para o seu negócio e não para algumas coisas que você está consumindo? Você sabe dizer não por consumo exagerado? Isso é um dos principais problemas que a gente vê nos negócios. Seja em negócios de médio a grande porte, seja em negócios pequenos. Ah, Rubi, eu sou autônoma, eu revendo um produto, mas eu considero que eu tenho um negócio. Separa. O que é a tua vida pessoal? O que é o teu negócio? Estabelece o quanto você pode retirar daquele negócio para que a tua empresa, o teu negócio, consiga ter uma vida financeira saudável. Então, de repente, você quer um carro novo, você quer uma bolsa nova, você quer uma roupa nova, mas o que você está ganhando com aquele negócio não permite você fazer aquela compra nesse momento. Você sabe avaliar se realmente você pode comprar aquilo naquele momento? Então, talvez você vai dizer alguns nãos nesse momento que sejam uns nãos desconfortáveis, assim, que não são os nãos fáceis de dizer. Mas você tem que estar ciente que não é um não permanente. Não é sempre que você vai dizer esse não. É um não agora para você ter um sim em outros momentos. Para que a tua empresa consiga crescer. Para que você tenha mais dinheiro. Nosso tema aqui dessa jornada é jornada empresa com dinheiro. A ideia aqui é que você tenha dinheiro na sua empresa. A ideia é que você consiga fazer a tua empresa, o teu negócio crescer. E tem coisas que talvez você não vai gostar de fazer. Nem tudo vai ser mamão com açúcar aqui. Falando nisso e falando nesse assunto de dizer não agora para um sim depois, eu me lembrei de uma pesquisa. Talvez você já tenha ouvido falar nessa pesquisa, a pesquisa do Marshmallow. Eles colocaram lá algumas crianças, fizeram um experimento, né, com algumas crianças numa sala. Colocava a criança numa sala com um marshmallow e dizia para a criança, olha, se você não comer esse marshmallow agora, eu vou sair da sala. Quando eu voltar da sala, você vai ganhar 2 marshmallows. Se você comer ele agora, você fica só com esse. E aí eles testaram algumas crianças. Algumas crianças aguardavam até o retorno da pessoa para ganhar um marshmallow a mais. Outras crianças não aguentavam os próprios impulsos e comiam marshmallow antes. Esse marshmallow que eu estou falando aqui do exemplo é o dinheiro que você vê na tua empresa e que você utiliza para comprar coisas da sua vida pessoal sem ter um planejamento,
sem saber se realmente você pode gastar aquele dinheiro. Então, quando você opta em dizer não para essas coisas, para que a tua empresa cresça, é como naquela pesquisa, quando a criança aguarda o retorno do pesquisador e ela ganha 2 marshmallows lá na frente. Ela não fica com um só, ela ganha 2. Então, a tua empresa ela vai crescer se você tiver essa postura de dizer esse não agora para um sim depois. Então, o que é um empresário rico? Qual é o conceito de um empreendedor bem-sucedido rico? Presta atenção, que isso às vezes se confunde na cabeça das pessoas. O empresário rico é aquele que tem um prolabore normal. O que é o prolabore? É a retirada mensal que o empreendedor faz, é como se fosse o salário dele. Ele tem uma retirada normal, mas ele tem uma distribuição de lucros enormes. E a empresa ela só vai conseguir distribuir lucros enormes para você se você fizer ela crescer. Enquanto ela ainda é pequena, ela não vai te pagar lucros enormes. Enquanto o teu negócio ainda não estiver grande, ele não vai te entregar lucros enormes. Então, você precisa entender o quanto que você pode fazer de retirada mensal desse teu negócio. E aí, para isso, eu vou te passar uma ferramenta agora. Eu vou te ensinar uma ferramenta. Só deixa eu parar de cancelar um pouquinho aqui, de compartilhar aqui um pouquinho, para ver se entrou alguém aqui na sala. Beleza. Vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui para te ensinar uma ferramenta que você vai fazer. Depois esse material aqui, vou estar compartilhando no nosso grupo para você também ter acesso, tá? E aí, anota aí, ó. Na tela seguinte aqui a gente tem uma ferramenta, que é o primeiro passo que você precisa fazer para você dizer não no aspecto do dinheiro é você separar as finanças pessoais da sua empresa, do seu negócio, tá? Quais são as suas finanças pessoais, quais são as finanças do seu negócio. Fazer essa separação. E aí você consegue visualizar isso. Mas, Rúbia, como é que eu faço para fazer essa separação? Ó, tem o passo a passo aqui para vocês. O passo 1, você vai levantar as despesas da pessoa física, as suas despesas pessoais, para avaliar qual deveria ser o seu prolabore, para avaliar qual deveria ser a sua retirada. Então, você vai levantar qual é o teu custo de vida, quanto que você gasta com habitação, quanto que você gasta com alimentação, com educação, com, enfim, tá? Aquelas necessidades básicas suas ali para você se manter vivo, ok? Esse tem que ser o teu prolabore. Aquilo para você custear a tua vida. E aí, o segundo passo é, então, levantou. Pô, levantei, Rubem, o meu custo mensal, sei lá, é 3 mil reais, é 4 mil reais, é 10 mil reais, eu não sei. Você vai chegar no valor do teu custo de vida. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai olhar para o teu negócio e você vai levantar as despesas do teu negócio. O que você tem de despesas do teu negócio todos os meses? Combustível, uma mensalidade lá do sistema, não sei, os impostos que você paga, você vai ver tudo que tem ali de despesa. E aí, você vai olhar tanto para as suas despesas, aqui no passo 3, tanto para as suas despesas quanto para as despesas do teu negócio e vai verificar o que você pode cortar, o que você pode reduzir e quais realmente precisam ser mantidas. Então, você vai trabalhar uma redução de gastos aí, tanto da tua vida pessoal quanto do teu negócio. Olha para as duas despesas e verifica o que pode ser cortado, o que pode ser reduzido, certo? E aí, uma coisa bastante importante para você nesse processo é você ter contas bancárias separadas. A tua conta de pessoa física e a tua conta de negócio, de empresa, do teu negócio. Talvez você não tenha uma empresa formalizada, mas uma conta para você deixar lá só os valores que você cobra dos teus clientes, que você paga de despesas da tua empresa, que você faz a sua retirada de prolabore. Tenha essas contas separadas, tá? Então, você pode me dizer assim, Rubia, mas aí eu vou abrir uma conta pessoa jurídica, vou pagar mais tarifa. Então, eu já coloquei até um asterisco aqui no material, ó.
Existem contas digitais sem tarifas, que não vão te cobrar nada por isso. Então, é só você procurar, se informar, porque tem. Tá? Outra coisa bastante importante, cuidado com o cartão de crédito, né? Porque ele pode estar com as contas misturadas. Ele pode estar no mesmo cartão, você está pagando contas pessoais e contas da empresa, e daí isso vira uma bagunça, você não se acha mais. Eu conheço pessoas que revendem produtos e que vêm me relatar isso. Rúbia, eu vendo bem até, mas é uma bagunça, meu dinheiro eu não sei para onde vai, eu não sei quanto que está sendo o lucro do meu negócio, eu não sei quanto que eu estou ganhando, se eu estou ganhando dinheiro, se eu não estou, está tudo misturado. Então, separa cartão de crédito também, usa um cartão só para as suas contas pessoais, um cartão só para as contas do negócio. Então, a primeira ferramenta que eu quero ensinar para vocês é essa aqui. Separem essas contas pessoais das contas do teu negócio. Isso está ligado ao pilar do dinheiro, tá? Então, tem o passo a passo aqui para você fazer. Faz isso aqui, conta pra gente lá no grupo se você fez, se você ficou com dúvida, pede a minha ajuda que essa jornada está servindo para isso, para eu ajudar você a construir essas ferramentas. Beleza? Combinado? Muito bem. Então, ó, fale não agora para um sim para os seus lucros maiores depois. É lucro maior que você quer ter? Você quer ser um empreendedor rico? Então, tenha um Prolabore enxuto para ter lucros enormes, tá? Então, fale não agora para esse consumismo da tua vida pessoal que está impedindo o crescimento do teu negócio. Esse é o primeiro não que eu quero deixar aqui para vocês, com a ferramenta já aqui para vocês aplicarem. Tá certo? Posso contar com vocês? Me contem depois como é que foi, hein? O segundo pilar, ele está ligado à gestão. Falei para vocês os 3 pilares, né? O primeiro, dinheiro. O segundo, a gestão. E o terceiro, a liderança. Então, o segundo pilar está ligado aqui à gestão. Então, responda essa pergunta aqui para mim. Você decidiu crescer o seu negócio e se endividou? Será que você deu um pulo maior do que as pernas, como se diz no dito popular? Muitos empreendedores acabam se endividando porque querem crescer exponencialmente o negócio, mas sem saber fazer gestão, sem saber gerir. Então, é bom crescer? É bom, é ótimo crescer, mas precisa ter gestão. Se não tiver gestão, existe um grande risco de você se endividar, de você cair nas dívidas. Então, tem que saber gerir. Então, um exemplo aqui, Uber, como assim saber gerir? Por exemplo, questões ligadas à precificação, à formação de preços. Como você forma o seu preço? Você sabe fazer o cálculo do preço de venda? Já vi empreendedores que, quanto mais eles vendiam, mais eles tinham prejuízo. Tá? Você conhece alguém que já fez isso? Como assim, Rúbia? Quanto mais eu vendo, mais eu tenho prejuízo. Simples, ele estava com problema no preço de venda dele. Ele estava com preço de venda que não estava comportando ali nem os custos básicos do produto dele. E aí ele estava pagando para trabalhar. Quando ele vendia um produto, ele tinha, digamos, um prejuízo de R$5. Quando ele vendia 2 produtos, o prejuízo aumentava para R$10. Então, a questão da precificação, ela é um item de gestão bastante importante, que você precisa estar atento. Então, não saber gerir é um problema bastante sério. Então, quando você sabe fazer uma boa gestão de precificação, de finanças, enfim, de todas as áreas ali da tua empresa, aí sim você pode falar um sim para a expansão. Enquanto você não sabe fazer gestão, enquanto você não conhece conceitos básicos de gestão, toma cuidado com o crescimento, porque crescer suga o caixa. Crescer suga o caixa, você vende mais, você também tem mais gastos, você vai ter que ter uma estrutura maior. Então, outra ferramenta de gestão importantíssima que muitas pessoas resolvem investir em crescimento e não fazem, que é o planejamento. Se eu quero crescer, eu preciso crescer de maneira sustentada.
Eu preciso colocar na ponta do lápis o que eu vou gastar, como que eu vou recuperar esse investimento, em quanto tempo eu vou recuperar, se eu vou ter dinheiro para me manter até o retorno desse investimento começar a vir. Isso é ferramenta de gestão. Então, o meu apelo aqui é que você diga não por crescimento se você não estiver preparado para ele. Se você não souber avaliar se você vai dar conta de se manter por aquele período de tempo, tá? Então, toma cuidado. O sim para o crescimento é só quando você tiver total domínio do teu negócio, quando você souber os prós e os contras daquele investimento, quando você souber avaliar investimentos de uma forma geral, tá bom? Então, ó, coloquei aqui, falar não para o crescimento na hora certa e falar sim também na hora certa, tá ok? Vamos lá. O terceiro pilar que eu comentei aqui com vocês é o pilar da liderança, tá? Então, ser líder. Veja se isso já aconteceu com você. Você mantém aquele funcionário que é a laranjinha podre lá do teu negócio? Já aconteceu com você? Pô, eu tenho um funcionário lá que ele, cara, ele contamina todo mundo. Ele quebra a cultura da empresa, ele fica fazendo patotinha lá, panelinha, jogando todo mundo contra a empresa. Mas eu não mando ele embora porque, cara, ele é muito bom naquilo que ele faz. Eu não posso ficar sem ele. Ele me quebra um monte de galho. Já aconteceu com você? Pare de dar desculpa. Tome a sua postura de líder. Você está dizendo sim para um funcionário desse ficar na tua empresa? Tá? Você tem que falar não para esse tipo de pessoas. As pessoas que trabalham com você, elas têm que estar alinhadas com a tua cultura. Senão elas não servem. Quer fazer um teste para ver se, pô, será que eu posso realmente demitir aquela pessoa? Coloca ela de férias. Dá 15 dias de férias para ela. Coloca ela de férias. Já fiz isso com um cliente, tá? Tinha uma pessoa que precisava ser demitida, ela até era boa no que ela fazia, mas ela não estava alinhada com a cultura da empresa. E a minha sugestão foi que ela fosse desligada. E o empreendedor foi contra. Não, não posso mandar ela embora. E aí a menina pegou Covid. Teve que ficar 15 dias fora. E aí, sabe o que ele me falou? Rúbia, foi melhor sem ela. A gente deu conta, o clima ficou mais calmo. Quando ela voltar, eu vou demitir ela. Entende? Então, às vezes, tudo que você precisa é dar férias para aquele funcionário para você se sentir seguro e entender que sem ele vai ser melhor. Tá? Então, precisa ficar atento a isso também. Beleza? E aí, a minha pergunta é: quantos nãos você está dizendo? Quantos nãos você está dizendo? Lembra? Quando você diz sim para alguma situação dessas, você está dizendo não para você e para o seu negócio. Então, você precisa ter a consciência de que é preciso dizer não. E aí, uma segunda ferramenta que eu quero ensinar para vocês aqui agora, ela está ligada aos nãos que muitas vezes a gente precisa dizer para outras pessoas, porque até agora eu falei de 3 nãos, né? Um não para o consumo desnecessário, um não para os funcionários que não estão alinhados, né, com a tua cultura, e um não para o crescimento quando não é o momento certo. E agora, muitas vezes a gente se vê em situações em que a gente é sobrecarregado pelas outras pessoas, né? As pessoas, elas chegam e pedem tudo para a gente não consegue organizar o nosso tempo, fica tudo acumulado. E agora, esse tipo de não, como que a gente faz para resolver? Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que ela é muito simples. Talvez vocês já até tenham ouvido falar, tá? Que ela se chama agenda. Você tem que ter a tua agenda. Tenha uma agenda e cumpra ela. E aí a pergunta que eu faço é: você tem uma agenda ou você já virou a agenda dos outros? Você não consegue realizar suas atividades porque as outras pessoas trazem incêndios para você apagar o tempo todo? Isso está ligado a definir prioridade. Depois eu vou passar uma ferramenta de definição de prioridade também, tá? Então, qual é a agenda que melhor você se adapta? Você se adapta melhor, né? Com uma agenda dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Com uma agenda dessas aqui,
essa é seu melhor tipo de agenda? Você se adapta melhor com uma folha? Eu faço assim, às vezes, para programar o meu mês. Uma folha onde eu divido em vários quadradinhos, cada quadradinho é um dia do mês e eu anoto compromissos chaves. Você se adapta melhor com uma agenda eletrônica no seu celular, um aplicativo, ou um Excel, o que seja? Não sei, você precisa identificar qual é a agenda que melhor você se adapta e que você comece a usar essa agenda. Então, qual é a atividade que eu vou deixar para vocês aqui, para essa jornada? Que se você ainda não tem a sua agenda, que você prepare a agenda dessa semana. Hoje nós estamos na terça-feira. Prepare a tua agenda até na próxima segunda. Tudo que você precisa fazer. E aí, você vai utilizar essa agenda, vai anotar se você conseguiu cumprir tudo que você colocou ali ou se você nem se lembrou dela. Né? Se você realmente está virando a agenda dos outros. Porque se você não usa a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Tá? E aí, quando você montar essa agenda semanal, reserve um tempo para viver. O que é viver? É estar com a sua família, é estar com os seus filhos, é estar com os seus amigos, é dar aquele passeio, né? Falei, programa a tua agenda de hoje, terça até segunda. Tem um final de semana aí no meio. Dá para deixar um tempo livre aí para curtir mesmo, para não ficar olhando o compromisso de trabalho no celular durante o final de semana, para esquecer o trabalho durante algumas horas. Isso tem que estar na tua agenda. Entende? Porque daí quando o filho vem para pai, eu preciso ficar um tempo com o pai tem que fazer isso e tal. Não, a gente programou aqui que a gente vai fazer isso aqui no domingo, no sábado. Entende? E você cumprir aquilo. Quando você montar a tua agenda para o teu horário de trabalho, é importante que você deixe também 30% do teu tempo livre para imprevistos. Porque se você colocar ali de hora em hora compromisso, né? E aí surge um imprevisto, o que vai acontecer? Vai bagunçar toda a tua agenda. Então, deixa 30% do tempo livre, que é aquele tempo que surgiu um imprevisto, você consegue remanejar as outras atividades, os outros compromissos, certo? Então, a primeira ferramenta que eu passei para vocês, ela está ligada lá ao pilar do dinheiro, que é você fazer a separação dos teus gastos pessoais e dos teus gastos empresariais. E a segunda ferramenta está ligada à agenda. É você montar a tua agenda. E aqui a gente tem o passo a passo para isso também. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui. E agora, a terceira ferramenta, a terceira e última ferramenta que eu vou passar para vocês, é uma ferramenta para você aprender a priorizar. Rúbia, poxa, se eu for colocar tudo na minha agenda que eu tenho para fazer, não vai caber tudo. Não dá, eu faço o que vai surgindo porque eu não consigo nem organizar uma agenda. Daí você vai fazer essa terceira ferramenta aqui. Você vai aprender a priorizar. O que você vai colocar na tua agenda e o que vai ser aquilo que você vai fazer durante a semana. Então, para aprender a priorizar, vou te passar uma ferramenta aqui agora, tá? Então, pode fazer já assistindo essa aula. Pega papel e caneta e o primeiro passo que você vai fazer é uma lista de tudo que você faz ao longo de uma semana. Então, você vai pensar, hoje é terça-feira, até segunda que vem. Faz uma lista, uma atividade debaixo da outra. De manhã eu vou para o trabalho, no trabalho eu tenho que, sei lá, emitir nota fiscal, depois eu faço os pagamentos, depois eu faço contato com os clientes, tarará, tarará. Todos os dias as suas atividades principais, tá? Então, quais são as atividades durante a semana? Falar com o cliente, é fazer ligação, é visitar cliente, é ir ao supermercado, é buscar o filho na escola, é levar o filho para o curso, sei lá, todas as atividades que você faz. Então, não precisa colocar para cada dia, que não é uma agenda, que é uma lista, tá? Então, se tem atividades que se repetem, você coloca uma vez só. Quais são essas atividades? A ideia aqui é você identificar tudo que você faz ao longo de uma semana, tá? Então, ir para o trabalho, almoçar em tal restaurante, ligar para aquele amigo, buscar o filho na escola, enfim, tá? Você vai colocar todas as suas atividades. Esse é o passo 1, beleza? Vamos lá. Depois que você fez a lista, você vai olhar para essa lista
e você vai identificar quais são as tarefas que mais te tomam tempo. Você vai olhar e você vai eleger ali pelo menos umas 3. Porque se você está dizendo que você não tem tempo, que se você fosse organizar uma agenda, não caberia tudo que você faz dentro de uma agenda, a gente vai ter que definir prioridades para você conseguir montar uma agenda, tá? Então, você vai identificar dentro dessa lista que você montou, quais são as tarefas que mais tomam tempo de você, tá? Então, estou te ensinando aqui a ser mais produtivo para você fazer mais dinheiro para o teu negócio, para você ter tempo livre de pensar em estratégias para trazer mais dinheiro para dentro do teu negócio, tá? Então, tudo acaba no financeiro, beleza? Beleza, então, passo 1, fazer a lista de todas as atividades que você faz na semana. Passo 2, identificar quais são as tarefas que mais tomam tempo, ok? Passo 3, agora você vai pegar toda essa lista que você fez e você vai fazer 2 classificações. Você vai olhar para a atividade e vai dizer se essa atividade é importante ou não é importante. Seja sincero. É importante ou não é importante? E a segunda classificação, ela é urgente ou ela não é urgente? Então, eu vou poder ter atividades que são importantes, mas não urgentes, não importantes, urgentes, tá? Importante, não importante e não urgente, enfim, vai ter uma mescla aí. Então, classifica de 2 tipos. Primeiro, a atividade é importante ou não importante? Segunda classificação, essa atividade é urgente ou não é urgente, tá? Então, precisa de todos os passos para a gente fazer, montar a ferramenta aqui, ok? E aí, na próxima etapa, você vai pegar essa sua lista, onde você já classificou as atividades como importante, não importante, urgente, não urgente, e você vai montar uma matriz dessa aqui, ó, tá vendo? Então, você vai fazer 4 quadrantes. 4 quadrantes, ficou bonito isso, né? 4 espaços aqui, ó. Estão vendo? Fez uma cruz, e aí você vai colocar em cima urgente e não urgente. Né? No primeiro espaço aqui, urgente e não urgente. E na lateral, ó, importante e não importante. Então, você vai pegar lá as atividades que você classificou como urgentes e importantes, você vai colocar nesse primeiro quadrante aqui. As atividades que você classificou como importante, mas não urgente, você vai colocar nesse segundo quadrante. As atividades que você classificou como urgentes, mas não importantes, você vai colocar aqui embaixo do lado esquerdo. E as atividades que você classificou como não urgentes e não importantes, você vai colocar aqui do lado direito inferior, tá? E aí, você tá vendo que eu anotei algumas coisas aqui, tá? O que significa isso? Aquelas atividades que você classificou que são urgentes e importantes, são essas atividades que elas estão trazendo crises para você. Você está deixando acumular coisas que são importantes e elas estão se tornando urgentes. Então, essas, nesse momento da tua primeira agenda, elas são a tua prioridade. Você precisa resolver isso. Então, coloca na tua agenda e resolve isso, tá? Faça essas atividades primeiro, para a gente começar. Agora, aquelas atividades que você classificou como não importantes e não urgentes, aliás, como importantes e urgentes, aliás, desculpa, errei de novo. Como importantes e não urgentes, quer dizer que hoje elas ainda não são urgentes. Mas se você não se planejar, vai chegar um momento que elas vão ser importantes e urgentes também, né? Porque o tempo vai passando. Então, como hoje elas são importantes, mas elas ainda não são urgentes, o que você vai fazer? Você vai criar metas e planejamento. Você vai criar metas para realizar aquelas atividades. Que tipo de meta, Rubia? Ah, eu vou planejar que eu vou fazer um pouco a cada dia até chegar na data que eu preciso estar pronto. Eu vou planejar que eu vou delegar essa função para uma outra pessoa e eu vou acompanhar o desempenho. Enfim, você vai definir isso, mas você vai programar isso para que isso não se torne urgente, para que seja resolvido antes de se tornar urgente. Então, isso aqui entra no teu planejamento, que é uma ferramenta de gestão também. Aqueles itens que você classificou como não importantes e urgentes,
eles são as tuas interrupções. São aquelas coisas que as pessoas chegam para te pedir, tá? Pede para você fazer, mas que para elas é urgente, mas para você não é importante. Então, essas são as situações em que você precisa dizer não. Entende? Então, você começa a interpretar tudo aquilo que você está fazendo e tomar decisões em relação a isso. Essas são as tuas interrupções. Então, se chega algo que é urgente, mas não é importante, para que você vai parar de fazer algo que é importante e é urgente para fazer aquilo que não é importante? Então, você precisa saber comunicar a pessoa, falar para a pessoa, explicar para ela que aquilo naquele momento não é importante e você dá alguma ordem para ela fazer de alguma forma, para deixar em off, para colocar no planejamento, eu não sei. Você vai definir a estratégia. Tá? Mas é preciso montar isso aqui para ter clareza do que está acontecendo no teu dia a dia. E as coisas que você classificou como não importantes e não urgentes, essas de fato são as distrações. São coisas que você está fazendo que você pode cortar da tua agenda, pode cortar da tua lista de atividades, porque se não é importante, não é urgente, para que você vai fazer? Então, dentro dessas atividades, talvez tenha o passeio com a família. Isso não é distração, gente. Isso é importante. E talvez não seja urgente nesse momento, mas você vai planejar para fazer em tal dia, porque senão vai se tornar urgente. Vai ter cobrança da esposa, do namorado, que precisa fazer aquilo, e daí talvez você tenha outra coisa importante para fazer e você vai ter que abrir mão para ir lá fazer o passeio, para não dar briga, enfim, aquela confusão que acontece. Percebe? Então, tudo é uma questão de organização. Começa com o passo 1 lá, montando a lista de todas as atividades que você faz durante a semana. Depois classifica importante, não importante, urgente, não urgente. E depois monta essa matriz aqui, para verificar quais são as ações que você vai tomar. Tá bom? Muito bem, deixa eu só interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Beleza? Gente, então, quero ver vocês fazendo essa ferramenta aqui que eu acabei de explicar e compartilhando lá no nosso grupo como é que foi, se deu certo, se não deu, se ajudou vocês, se não ajudou. É muito importante para mim que vocês comentem os resultados da aplicação dessas ferramentas, porque me ajuda também a saber se eu estou no caminho correto, né? Se está dando resultado, se está ajudando a vocês, se essa jornada está contribuindo para vocês, tá? Então, comenta lá comigo que eu vou adorar saber, tá certo? O que você vai fazer agora? Vai montar as ferramentas que eu acabei de explicar, porque muita gente assiste aulas como essa, só que assistiu, passou, acabou e não fez nada. Então, o que vai fazer diferença é você entrar em ação, é você pegar o que você aprendeu aqui e aplicar, colocar em prática. Tá? Então, te convoco agora a estar montando essas ferramentas, a aprender a dizer não para as coisas certas e sim para as coisas certas e definir as tuas prioridades. O que é prioridade para o teu negócio crescer, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês. Coloca em prática agora isso aqui e me conta depois qual foi o resultado, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, quando a gente vai falar das últimas ferramentas da nossa jornada que estão ligadas aí a controles financeiros, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.